Olá, meus retalhovers! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Retalhos e Criatividades. Hoje vamos fazer aqui um tapete bem interessante. Fica muito bonito. Quem quiser fazer aí um trilho de mesa com ele vai ficar muito bonito mesmo. Tenho certeza que vocês vão gostar. E pessoal, eu quero dedicar esse vídeo aqui à nossa colega, né? Aqui muitos de vocês já conhecem, a Guta, do canal Guta Atelier, que por incrível que pareça foi ela quem me ensinou a fazer esse bloco, porque eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu sabia fazer ele, mas estava fazendo de um jeito completamente mais difícil. Aí pedi uma ajuda para ela, ela fez com a facilidade tamanha esse bloco. Aí eu reproduzi ele aqui para vocês, com a ajuda da Guta Atelier. Vou deixar aqui o arroba do canal dela, tá? Para quem ainda não segue, vai lá, segue, se inscreve lá no canal dela também, que ela faz lá uns trabalhos maravilhosos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Quero lembrar aí a todos, pessoal, para deixar ficar o like, não se esqueça, comenta aí o que vocês estão achando desses trabalhos e se inscreva no canal quem não é inscrito, ok? Isso ajuda o canal a crescer. E quero pedir aí a ajuda de todos também, quem ainda não adquiriu os números da rifa, essa é a hora. São R$ 5 e você concorre aí a vários prêmios, pessoal. O primeiro prêmio é uma colcha de casal. O segundo prêmio é um jogo de cozinha de 3 peças. O terceiro prêmio é um trilho de mesa. O quarto prêmio é um tapete. Pode ser esse tapete de hoje. O quinto, sexto e o sétimo prêmio é um tapete para aquelas pessoas que mais números comprar, ok? Tá aqui o número do meu WhatsApp para quem quiser adquirir, o valor é R$ 5 apenas, tá bom? Vamos lá ver o que é necessário para fazer então esse trabalho? Pessoal, então vamos lá. Para não ficar confuso esse bloco, eu vou fazer nele por partes e vou falando as medidas e a quantidade para vocês, tá bom? Eu vou falar que essas quantidades é para um bloco apenas, tá bom? Depois vocês multiplicam pela quantidade de blocos que vocês vão fazer, ok? Se for uma capa de almofada, um é suficiente. Se for um tapete, 2 é suficiente. Aí se for um trilho de mesa, uma colcha, aí vocês vão aumentando de acordo com a quantidade de bloco que vão fazer. Vamos precisar aqui de 4 retângulos, essa cor verde, tá bom? Ele está medindo 8 por 16. E vamos precisar aqui de faixas de 3 centímetros de largura em preto, tá? Eu já cortei aqui 4 faixas, que é suficiente para fazer o trabalho inteiro. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Ó, vamos pegar aqui o viés preto e vamos juntar aqui com ele, aqui assim, ó. Aí a gente passa aqui uma costura juntando os dois. Ó, desse jeito aqui vai ficar. Agora nós vamos passar ele a ferro pra gente cortar, ok? Pronto, já passei a ferro. Agora, quem tiver esse material, né, a base de corte, a régua e o cortador, nós vamos cortar ele da seguinte forma. Quem não tiver, marca com a régua, depois corta com a tesoura, ok? Eu vou cortar com o cortador. Vou marcar ele aqui no meio, aqui, ó. Vou cortar. Tirar aqui a minha base. E vou cortar aqui também. Desse jeito aqui.
para fazer os 4 cantos. Agora, quem quiser aproveitar essa parte aqui, que dá para aproveitar, a gente vem aqui, ó, e tira esse biquinho preto que ficou aqui. Agora, aqui tem 2 formas da gente fazer. Mas, primeiro, nós vamos fazer a seguinte, para depois a gente voltar aqui nessa parte para aproveitar o que vai sobrar, ok? Então, para essa etapa aqui, para dar continuidade a esse aqui, nós vamos precisar desse material aqui. Nós vamos precisar de 4 retângulos desse branco. Ele tá medindo 8 por 16. E 4 desse verde aqui. Ele tá medindo 8 por 16. E as faixinhas pretas também de 3 centímetros. Vamos juntá-las, a mesma coisa que a gente fez com o outro. Vamos pôr aqui uma faixinha e ligar eles, ok? Os 4. Pronto, vai ficar desse jeito aqui. Vamos passar ele a ferro também pra gente cortar, ok? Pronto, agora para cortar, pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa. Vou colocar ele aqui, ó. Deixo ele certinho aqui na minha base. E vou cortar ele em X. O preto tem que ficar sempre no meio. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Precisamos de 4 desse aqui para a esquerda e 4 desse aqui para minha direita, tá bom? E esse aqui vai sobrar, vamos fazer a mesma coisa, vamos tirar aqui os biquinhos para reaproveitar aqui esses triângulos. Pronto, nós vamos pegar, então, agora essas sobras aqui, ó, que sobrou, e vamos juntar aqui com esse primeiro que a gente fez aqui. Da seguinte forma, a primeira coisa que nós vamos fazer, antes de juntar, vamos pegar aqui esses aqui, e nós vamos juntar aqui as faixinhas pretas com ele. A gente pega aqui a faixa, abre e coloca, passa aqui uma costura juntando os 4. Quando for costurar, pessoal, deixa passando aqui mais ou menos uns 2 centímetros para frente e uns 2 centímetros para trás, para quando a gente voltar ele, a gente cortar ele aqui retinho, tá bom? Ó, a gente volta ele aqui atrás. E eu vou cortar ele, deixo aqui retinho. Reto aqui, reto aqui. E corto aqui o excesso. Desse jeito aqui. Pronto, desse jeito aqui, né, já passei. Agora a gente pega aqui as sobrinhas e vamos juntar aqui com elas. Como que nós vamos fazer? Ó, colocamos ele aqui assim. Quem quiser dobrar ele aqui para pegar o meio certinho, mas essa parte a gente não precisa preocupar muito, porque depois a gente vai cortar ele, deixando tudo do mesmo tamanho. Vejo aqui o meio dessa parte aqui, ó. Se eu quiser dobrar ele também aqui, pra ficar uma coisa mais certa. Pronto, dobrei, meio com meio, volto aqui e passo uma costura. Vai ficar desse tamanho aqui, é normal, tá?
Ó, desse jeito aqui, pessoal. Quatro, prontinho. Agora, nós vamos passar a ferro também. E depois eu vou deixar para acertar com todos juntos, tá bom? Mas essa aqui é a parte dos cantos, está pronta. Agora nós vamos trabalhar com a outra parte, que vai encaixar aqui nesses aqui. Então, para isso, nós vamos precisar aqui de 4 retângulos de 8 por 16, nesse vermelho aqui, que eu optei por ele. E vamos juntar também ele, assim, com o preto. Desse jeito aqui. Agora a gente passa aqui uma costura, como a gente fez com os anteriores. Pronto, desse jeito. Agora a gente passa ferro e vamos cortá-lo também. Para cortar, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó, cortar ele em X. Sempre com o preto para o meio. Desse jeito aqui. Precisamos de 4 desses aqui. Agora, essa parte aqui é a mesma coisa. Nós vamos tirar essa pontinha vermelha aqui, porque a gente vai aproveitar elas. Pronto, agora eu vou pegar essas minhas pecinhas aqui, ó, que eu acabei de fazer, e vou juntar com esses aqui. Desse jeito aqui, ó. Só que antes eu tenho que colocar aqui a faixa preta, né? Outra coisa, aqui eu só tenho 4 quadradinhos, só tenho 4 triângulos vermelhos, então não é suficiente, né? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui mais 2 quadrados de 12 por 12, vou riscá-lo ao meio e vou cortar aonde eu risquei. Que aí vai ficar do mesmo tamanho, certo? Então, vou pegar aqui todos esses aqui, tanto da direita como o da esquerda, ó, tanto esse quanto esse, ok? Tá tudo aqui misturado, as 8 peças. E vou colocar aqui a faixinha preta em todos. Que é na mesma situação, mais ou menos 2 centímetros para lá, 2 centímetros para cá, vou costurar aqui todos esses. Pronto, a gente corta aqui, volta, né? Quem quiser passar ferro, pode passar. Voltamos ele aqui e cortamos ele aqui certinho aqui, ó. Ó, dá pra cortar com a tesoura ou com o cortador. Desse jeito aqui, pessoal. Agora nós vamos pegar aqui os retângulos, os triângulos, e vamos juntar aqui com eles. Passar aqui uma costura. Da mesma forma, aqui, ó, centralizo bem aqui no meio. E passo aqui uma costurinha no cantinho. Pronto, pessoal, essa parte aqui também está pronta, ó, a gente abre ele aqui, agora nós vamos passar a ferro e depois vamos acertar todos para ficar do mesmo tamanho, tá bom? Vou deixar aqui de lado, juntamente com esses aqui, que esses já estão prontos também. Esses 4 aqui, vamos pegar aqui 2 quadrados da cor de fundo, né, de 12 por 12, vamos fazer um risco nele ao meio e vamos cortar também. Desse jeito aqui. Agora, nós vamos pegar novamente as faixinhas. Vamos juntar aqui todos esses.
Pronto, agora a gente junta aqui esses aqui, da mesma forma. Pronto, pessoal, vai ficar desse jeito aqui. Vamos passar ferro e já vamos acertar, tá? Essa é a parte mais demorada, que é acertar tudo do mesmo tamanho, tá bom? Pessoal, agora, lembra que sobrou aqui essa parte, né? Aqui desses triângulos, tanto desse aqui, tanto desse aqui, como desse aqui, sobraram essas peças, né? Então, o que acontece? Isso aqui é porque a gente fez ele daquela outra forma, né? Como que a gente pode fazer também? Pode cortar aqui quadrados de 12 por 12, corta ele ao meio. Ele vai ficar desse jeito, aí põe aqui as faixas pretas. E depois a gente passa aqui uma costura e corta ela ao meio. Aí ela vai ficar desse jeito aqui, tá bom? É um jeito também que dá pra fazer pra não desperdiçar isso aqui. Eu não vou desperdiçar, que eu vou guardar pra fazer um outro trabalho, tá? Mas quem não quiser, faça desse jeito, que assim não tem desperdício, tá bom? Pessoal, então agora nós vamos pegar os nossos quadrados, isso pra gente acertar eles, né? Pra deixar todos do mesmo tamanho. Nós vamos deixar eles de 11 por 11, tá vendo que tá tudo imperfeito, né? Nós vamos nos centrar por aqui, ó, por essa parte aqui. Nós vamos pegar aqui a nossa régua, o ângulo aqui de 45 graus, ó. Vamos colocar ele aqui e deixar aqui essa parte em preto aqui, ó. Vamos deixar do mesmo lado para cima e do mesmo lado para baixo. E vamos deixar aqui dentro desse quadrado aqui, 11 centímetros aqui dentro. Viro ele aqui. E vou repetir o mesmo processo aqui, ó. Agora aqui eu já marco 11 centímetros. Bem no meio aqui o preto. E corto aqui esse excesso. Pronto, ele vai ficar desse jeito aqui, medindo 11 por 11. Aí vamos fazer todos eles a mesma coisa. Esse é o segredo para o trabalho ficar bem feito, é isso aqui. Pronto, pessoal, já tá aqui tudo pronto, acertado, tudo direitinho, né? Agora vamos montar o nosso bloco. Temos que fazer, eu vou fazer 2 blocos iguais. Como que nós vamos fazer? Vamos começar aqui com esse aqui, ó, que tem essa parte, o branco, com os 2 verdes. Vai ser a parte dos cantos, né? Vou colocar ele aqui, o branco para dentro e o verde aqui para fora. Desse jeito. Aí eu vou pegar um desses dois aqui, ó. Um desses dois aqui e vou encaixar ele aqui do lado. Ó. Esse não é porque o verde tem que ficar aqui pra fora. Então, é o outro, desse jeito aqui, ó. Venho, encaixo ele aqui. Então, eu pego o outro e coloco ele aqui na parte de cima. Desse jeito. É um do lado e um do outro. E esse aqui, eu vou colocar ele aqui no meio. Desse jeito. Agora a gente junta aqui e depois junta eles assim. Tá bom? Vamos fazer 4 desse jeito.
Pronto, vai ficar desse jeito aqui. Vamos fazer os outros. Pronto, já fiz aqui os 4. Agora nós vamos juntar sempre essa parte aqui do branco com o vermelho aqui pra dentro. Ó, a gente põe um em cada encontro assim, ó. E agora passa uma costura juntando eles. Pronto, pessoal, o nosso bloco vai ficar desse jeito aqui. Ele fica medindo 40 por 40, tá bom? Agora nós vamos passar a ferro para terminar já o nosso trabalho, ok? Pronto, pessoal, já passei a ferro. Agora eu vou juntar os dois. Desse jeito aqui, é só colocar aqui um do lado do outro, ó. E passar aqui uma costurinha. Pessoal, a minha base é tecido de estofado, tá? Ela vai ficar com essa medida aqui. Nós vamos precisar aqui de faixas de 7 centímetros para fazer aqui a moldura e faixas de 5 centímetros para o acabamento, ok? E pessoal, terminamos aí mais um tapete e olha só o resultado desse tapetão. Gente, ficou muito bonito. Ele não ficou perfeito, mas bonito ele ficou. Porque aí os encontros, ó, tá vendo ali que o encontro não ficou perfeitinho. Mas, tirando essas imperfeições, eu acho que ele ficou muito bonito. Fazer um trilho de mesa, né? Eu vi ele no Pinterest, eu vi um trilho de mesa dele, desse jeito. Ia ficar fica muito bonito mesmo, o trilho de mesa que eu vi. Mas aí eu falei, vou fazer um tapete, porque mais rápido, né? Porque aí eu teria que fazer pelo menos mais 2 blocos desse para fazer o trilho de mesa. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado desse resultado. Porque olha que lindo que ficou. Ele ficou super chamativo, muito bonito mesmo. Ele ficou medindo 50 por 78, ficou o tamanho tradicional dos tapetes, né? E eu quero agradecer mais uma vez aí a Guta, do canal Guta Atelier, que gentilmente me ensinou a fazer esse modelo aí que eu estava quebrando a cabeça e ela me ajudou. Guta, muito obrigado, tá? Beijinho pra ti. E é isso, pessoal. Então nós vamos ficando por aqui. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.